Tem se discutido atualmente no Brasil, em matéria de educação, um projeto chamado Escola Sem Partido. Isso tem dado muita confusão e ainda teremos muito mais pela frente. Foi proposto esse projeto, vai tramitar nas casas, no Senado e na Câmara dos Deputados Federais, e já mobiliza meio mundo de educadores e até quem não é educador, professores, pedagogos, enfim, filósofos, sociólogos. Uma discussão do tamanho do mundo sobre se o professor pode ou não, deve ou não ter espaço, liberdade, enfim, campo de ação para levar às salas de aulas e a seus alunos as suas concepções ideológicas e partidárias, fazer pregação política, defender bandeiras, levantar bandeiras, doutrinar, se pudermos dizer dessa maneira, que é de fato o que ocorre muitas vezes, doutrinar a cabeça dos jovens que estão em formação ainda, para as suas crenças, suas visões de mundo. E isso vai dar um fuzuê sem tamanho. Já está dando. É uma discussão que eu acho que vem num momento muito ruim. Poderia ser feita em outro momento, mas como as coisas não têm tempo para acontecer, às vezes o tempo é qualquer um. E agora chegou ao Brasil. Se instaurou, começa a se instaurar essa polêmica. Eu não gosto de entrar em polêmicas, não é do meu feitio. Eu acho que às vezes a gente perde muito tempo e despende uma energia brutal para uma coisa que, no final das contas, às vezes não vai ter o aspecto prático, o resultado prático que se pensa que vai ter, e se sofre muito por antecipação, e no frigir dos ovos a coisa não acontece como se pensava. Ou não é tão ruim, ou é pior, enfim. Mas eu penso que a liberdade de lecionar, ela deve dar ao aluno uma visão ampla, o mais amplo possível, a mais ampla visão possível da sua disciplina e da visão de mundo do professor. Obviamente que todos nós somos passíveis, e é, de certa forma, quase que natural, que nas suas falas, que nos seus posicionamentos, você coloque lá um pouco de si. Nós somos seres integrais, nós não somos fragmentados. Quando você está em sala de aula como professor, você está como um educador, pelo menos é assim que eu vejo o professor, um educador, e está ali como ser humano. E com o ser humano estão todas as suas concepções de mundo, todas as suas vivências, suas experiências, sua macrovisão, sua microvisão, enfim, como você compreende. Obviamente que, num caráter técnico-científico, o saber deveria ser transmitido de forma, vamos dizer, o menos comprometida com certas visões e o mais livre no sentido de mostrar aos alunos as visões que existem sobre determinado conteúdo. Se você vai falar da história do Brasil, você tem que mostrar a história do Brasil a partir das leituras que se pode fazer dela. Determinado evento, por exemplo, na história. Não só um lado da história, uma forma como a história é contada e não a outra. Todo conteúdo, toda matéria, todo fato histórico, todo elemento de estudo, todo objeto de estudo que puder contemplar mais de uma visão, essas visões têm que ser expostas, e eu acho que é assim que se deve fazer, pelo menos a minha prática em sala de aula eu sempre fiz assim, sem medo de ser cerceado por nada. Agora, eu tenho que respeitar, eu não tenho só que ver o meu lado professor, eu tenho que ser livre para falar o que eu quiser em sala de aula, por causa da minha autonomia, autonomia do pensar, autonomia científica, intelectual, que obviamente tem que ser preservada e vai continuar independentemente de lei. Qualquer lei que venha passar, as coisas não vão mudar da noite para o dia. Eu tenho certeza que todos os educadores, aqueles que pregam dentro de sala de aula, continuarão a pregar, os que não pregam continuarão a não pregar, os que
mostram aos estudantes, aos alunos, uma visão ampla do espectro da realidade, independentemente daquilo que eles pensem intimamente, ou das visões de mundo, ou das ideologias que o professor segue e aquilo que ele crê, continuarão a acontecer. Isso não vai mudar. Eu acho muito difícil, essa relação não vai mudar. Contudo, o professor tem que ver o outro lado, que é o aluno. O aluno não pode ser violentado, o aluno não pode ser obrigado a receber, a ter nos seus ouvidos, né, uma propagação de ideias de fim doutrinário, como sendo uma doutrinação, um disciplinamento, uma ordenação para que você venha acreditar naquilo que eu acredito. Porque eu acho que você tem que acreditar necessariamente no que eu acredito. E aí eu sou parcial. É contra isso que eu acho que o problema maior não está em se vai ter lei, se a lei deve colocar limites. O problema é a consciência do professor, que deveria ser estimulado esse debate para que haja uma consciência de que se o Estado é laico e está na Constituição, assim como você não pode pregar religiões e desrespeitar um aluno que é evangélico porque eu sou ateu, ou eu sou evangélico como professor e tenho minha fé, e vou desrespeitar e vou querer impor a minha fé ao aluno que é ateu, ou ao aluno que é espírita, ou ao aluno que é do candomblé, que acredita nas religiões de matriz africana, seja lá o que for, é budista, é judeu. Eu não posso querer, a partir da minha visão de mundo, estabelecer o que o aluno deve ter como verdade. Isso daí eu acho que é uma atitude antipedagógica e é violentíssima. Ela violenta o aluno. Na verdade, você tem que levar a sua visão de mundo, obviamente, mas ela deve ficar subentendida. Ela não pode ficar explícita. Você não pode levar a camisa do teu partido, a bandeira do teu partido, a tua ideologia política, a tua ideologia econômica e colocar goela abaixo dos alunos. Se você quiser fazer algo minimamente aceitável, apresente os pontos de vista e diga, olha, existe isso aqui, existe isso aqui, existe isso aqui. Certo? Se o aluno te perguntar, professor, o senhor o senhor crê em Deus? Aí você vai dizer, olha, eu não creio. Ou vai dizer, eu creio. Eu tenho religião, eu não tenho. Mas aí é a sua visão de mundo, a partir do que um aluno, a curiosidade do aluno, despertada pelo convívio ali em sala de aula, impôs, colocou. Né? Como muitas vezes colocam, os alunos me perguntavam, professor, o senhor crê em Deus? O senhor frequenta a igreja? Eu acho que o senhor é mais um cientista, não sei o quê. Curiosidade normal. E aí você fala, agora você levar sua bandeira de luta, seu partido, sua coloração ideológica, sua consciência partidária, político-partidária, para fazer doutrinação, pregação, enfiar goela abaixo dos alunos e consciência abaixo dos alunos, para que eles necessariamente absorvam aquilo como a verdade, porque é a verdade do professor e porque é a minha leitura da história, é a minha leitura da filosofia, é a minha leitura da sociologia, e eu acho que isto está certo, e como eu acredito nisso, você, aluno, você mesmo que está me vendo aí, você tem que acreditar porque eu sou teu professor, eu estou em sala de aula, eu tenho liberdade ampla, autonomia intelectual, artística, de pensamento, que a Constituição me garante, e vai continuar garantindo. Por isso que eu acho que esse debate acaba sendo um pouco vazio, porque as pessoas vão continuar a expressar suas posições, independentemente de como serão. Eu acho que o que se tenta, na verdade, é abrandar isso daí. A lei tenta estabelecer parâmetros, limites, para que não haja extrapolações. Eu acho que sempre é o caminho do meio e da mediania que deve fazer as coisas acontecerem. É a harmonia, é o equilíbrio. Há pessoas que levam suas práticas para a sala de aula e extrapolam muito. Obviamente que se o aluno pensa como você,
É mais fácil você seduzi-lo para aquela sua ideia. Se ele não pensar, você vai criar um conflito, um atrito, às vezes até uma situação angustiante para ele, que ouve um professor pregar, ou ouve um professor interferir no processo cognitivo para colocar ali um conteúdo a mais que me interessa. Talvez mais a mim, professor, do que propriamente ao aluno. Então eu acho que escola sem partido, escola com partido, é ruim quando você pega um enfoque dessa natureza. Eu acho que o que a gente tem que se preocupar é que os professores levem os alunos a refletir criticamente sobre a realidade e apresentem a realidade com um leque muito amplo de opções, até porque existe de tudo um pouco em vários campos de conhecimento. Existem visões específicas, contraditórias, antíteses, para ele tentar fazer uma síntese. Eu não posso admitir que o professor tenha liberdade e o aluno não. O aluno tem que se subjugar à minha vontade. Você, enquanto aluno, gostaria de que um professor tentasse demovê-lo da ideia de continuar crendo na sua fé religiosa e eu o transformasse num ateu? Ou que eu tentasse convertê-lo num budista, porque eu sou budista? Ou que eu tentasse fazer você se filiar a um partido porque eu sou filiado a esse partido, ou porque eu tenho simpatia pelaquela ideologia? Eu não acho isso, não vou dizer correto, né? Não acho isso justo. Não é justo para com os alunos. Para mim é uma violência. Eu nunca fiz e não farei nenhum tipo de discurso dessa forma. Sempre penso na mediania, no caminho do meio, na harmonia, no equilíbrio. Por mais que eu tenha, e tenho, todos nós temos. Todo mundo que educa tem a sua base de princípios, tem sua base de valores, tem suas crenças íntimas, tem suas crenças macro, né? Sua visão de mundo, sua cosmovisão. Mas aos outros, a não ser que a curiosidade do aluno venha até a mim para saber o que eu penso daquilo, e eu vou explicitar a ele, externar a minha posição sobre aquilo. Mas no momento em que eu apresento uma matéria, um conteúdo sistematizado pela história de uma disciplina, de um saber, de uma área de conhecimento, eu tenho que mostrar com o máximo de objetividade possível, sendo sincero, sendo autêntico, sendo justo com o aluno, respeitando a liberdade dele de aprender. Já que eu tenho a liberdade de ensinar, e ela vai ser mantida, eu acredito que todos continuaremos com a nossa liberdade de ensinar, com a nossa autonomia intelectual respeitada. Passado esse debate todo aí, que vai gerar mais polêmicas e cisões do que consensos, que é o que a gente está precisando, nós precisamos de entrar em consenso. Nós não precisamos de conflito. Conflito já existe bastante e vai continuar a existir, obviamente. Então eu acho que o caminho, às vezes, o caminho que se toma é o caminho errado, né? Ou então se coloca a questão a partir de um viés errado. Você muda um pouco o centro da questão e deixa em segundo plano talvez o mais importante e coloca em primeiro plano o menos importante ou o que é mais bombástico, só para poder criar uma situação toda que vai gerar mais conflito e mais atrito, inclusive no meio acadêmico, inclusive no meio educacional, porque os professores também vão passar a se confrontar, né? E vão passar a ser críticos um do outro para dizer: ah, eu não faço isso em sala de aula, mas fulano faz, fulana faz. E então meu pensamento a respeito desse tema é esse: você tem que ter respeito à individualidade dos alunos, respeitar a liberdade de crença e de não crença, apresentar as máximas visões possíveis daquele objeto de estudo. Se tiver só uma visão, ok, apresente só uma visão. Mas se houver várias perspectivas de análise daquele mesmo objeto, daquele tema, de uma análise de um fato histórico, ou da objetividade de um elemento estudado em qualquer ciência, tirando as regras científicas e matemáticas, que eu acho que é difícil você ideologizar, porque a ciência é exata, então não cabe aí esse lugar do pensamento,
essa reflexão que leva conteúdos e os mete ali dentro. Tirando isso, mas na área de ciências sociais e humanas, que é onde está o grande problema dessa questão toda, né? Não entra na matemática, na química. Na química você não adianta. Se você é de um partido A ou B, se você é de uma ideologia A ou B, religião A ou B, porque a tua pregação vai mudar muito pouco. A estrutura da matéria não vai mudar porque você é de uma cor ou de outra. Né? A composição dos átomos não vai mudar, as leis do universo não vão mudar, vai ficar tudo no mesmo plano. Mesmo que você queira, você não vai conseguir. Agora, no âmbito das ciências sociais, no âmbito das ciências humanas, esse é o que vai acontecer, é onde justamente pesam todas as grandes crises nesse debate aí, todos os grandes conflitos e embates que vão se travar de uma forma muito brusca, né? Tentando equacionar essa situação gerada por um projeto de lei que traz um problema e a ele se somam outros. Era essa a minha opinião. Fico por aqui. Espero vocês em um novo vídeo. Cliquem no sininho, inscrevam-se no canal, compartilhem os vídeos que vocês gostam, sugiram novos temas e até a próxima. Tchau!